De novo. Pessoal, a gente vai recomeçar aqui. A live foi que eu fui mostrar a rolinha lá no ninho, que eu não vou mostrar de novo, e o telefone caiu, aí desclou, foi tudo aqui. Então a gente vai continuar aí. Eu acho que essa live aqui vai ficar meio doida, mas Vamos começar com um regozijo. a gente vai continuar cantando, né? Ao Senhor, eu não vou mais mostrar não. Manda aí mensagem nesse negócio pro pessoal ver. Explica. Não, mas já acabou. Não, nesse aqui. Ah, tá. Explicar aí num textinho pra todo mundo que entrar. É. Vamos lá? Regozijo em Deus, né? Mandou o novo link no WhatsApp? Não. O pessoal entra de novo. O meu... Gente, desculpa. Eu tô me desculpando aqui direto, mas foi pra ir. Ai, tá torto até. Tá bom, beijo aí. Não foi eu. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu serve e da provação, dá graças a Deus. Quando teste se faz, em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, valor então será. Santo as trevas à frente se põe, eu olho pra cruz que o Calvário expõe, submeto-me ao Mestre, não olho pra trás, capaz nem o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, valor então será. Sim, posso ver provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim eu sei. Eu limpo, mais frutos darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, valor então será. Queremos agradecer aos irmãos que estão aí do outro lado, né, da live. Agradecemos a Deus por vocês. Obrigado pela paciência, da gente ter que recomeçar, né? Mas é assim mesmo. Nós estamos em tempo de pandemia e é tempo de recomeço, né? Daqui uns dias nós vamos abrir o templo. Nós já estamos bem pertinho, nós já estamos de trás dele.
Está bem pertinho já, né? Vamos agradecer a Deus o que Ele está providenciando. Nossa glória a Jesus Cristo. Agora tu virou tudo, quase não tá aparecendo. Aproveitar o violão. Vamos nós. Quem somos nós? Eita, não dá pra essa é a graça. Pronto, essa é a sua graça, tá? Tudo bem, vamos lá. Dá essas vozes assim. Meu Jesus.
nosso Deus, aquele que nos criou, viu com olhos de tristeza o nosso afastamento e nos buscou de novo, transportando-nos das trevas para a luz, mediante o sangue derramado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus amados irmãos, vamos aí continuando o nosso estudo da semana passada. Nós estamos numa série falando sobre mordomia e semana passada nós iniciamos o subtema exercendo a mordomia nas diferentes áreas da nossa vida. E semana passada nós vimos sobre a mordomia do corpo, que nós devemos administrar o nosso corpo, e isso em todos os sentidos, na área física, cuidar, por quê? Porque o nosso corpo, né, foi Deus que nos fez ele é uma parte naquilo que Deus criou, e Ele nos criou para que nós pudéssemos ser pessoas, seres inteligentes e que tivesse a responsabilidade de fazer a nossa parte. Então, qual é a nossa parte? Uma vez que Deus nos criou, então, administrar tudo que Ele criou. E no caso, nós administrar as partes integrantes dessa construção maravilhosa que foi nós, né? Deus criou. Então, semana passada nós vimos sobre a mordomia do corpo. E hoje eu quero, continuando, falar sobre a mordomia da alma. Lembrando aqui, eu quero falar hoje dos dois ao mesmo tempo, possivelmente, da alma e do espírito. Mas se não der tempo a gente segue. Mas vamos ver aqui como é que fica, né? Da mesma forma, meus amados irmãos, que nós cuidamos do nosso corpo físico, nós também devemos cuidar da nossa alma e também do nosso espírito. Lembrando aqui que quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos falando de vestimentas, saúde, né? Higiene, aí todas as outras coisas que vai desvirtuar a imagem do nosso corpo, não só em relação à sociedade, mas em relação ao próprio Deus, o nosso Criador. E quando nós pensamos na questão da mordomia da alma e do espírito, da mesma forma, com o corpo, nós também devemos zelar da alma e também do espírito. É notório que eu preguei já na igreja aqui há muito tempo, que há algumas divergências de pensamento na Constituição, nessa questão aí da Constituição do homem. Pode alguém dizer que é grande confusão sobre isso, mas eu quero dizer que há pensamentos, né? Pode haver pensamento diferente, assim também como pode haver diferente, como há pensamento diferente e até mesmo convicção de que o homem não foi criado por Deus, né? Então há quem diga isso. Mas quando alguém diz que o homem não foi criado por Deus e sim por outras coisas, nós vamos estar diante de uma pessoa totalmente descrente em relação ao conhecimento de Deus, em relação a tudo que Ele fez e principalmente em relação à salvação. É uma pessoa descrente que não crê na palavra de Deus, né? Mas, mesmo nós, os crentes, uma vez salvo, lavado pelo sangue de Cristo, muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para um versículo e nós queremos tirar dali uma interpretação única, absoluta e nossa. Nós vamos entender que interpretação é uma coisa, princípio bíblico é outro. Então, para que se tire conceitos
fortes e corretos da Bíblia, é preciso jogar os olhos nela. E então, até que alguém possa me provar o contrário, eu acredito que há sim aqui uma certa questão sobre a criação, né? A respeito de nós dizermos que somos corpo, alma e espírito. E aí estaria uma tricotomia na constituição do homem. Alguns afirmam que o homem só tem corpo e alma, que a alma e o espírito é a mesma coisa. Mas outros pensam diferente, e esses outros eu estou incluído nesses outros, à luz de alguns textos da palavra de Deus. E pasmem, tem também alguns textos na palavra de Deus que pode dar alguma como é que se diz? Noção para também o homem achar que é só corpo e alma. Mas vamos aqui, a palavra de Deus ela vai nos ajudar a estar trabalhando em cima de uma posição ou de outra. O fato é que quando nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 12, partindo do princípio que Gênesis 2,7, quando nós lemos, mas nós lemos na primeira parte, não ficou gravado. Vamos aqui para Gênesis capítulo 2, versículo... eu não vou ler de 1 a 7, eu vou ler a partir do versículo só 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse texto já nos dá uma introdução, o primeiro degrau para esse pensamento. E vai, durante toda a Bíblia, nós vamos estudando, quando a gente chega em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele vai combinar com esse texto, quando ele diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas, né, e medulas. Então, e ainda diz, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse texto é um texto que a gente pode trabalhar em cima dele por vários temas, mas é importante entender aqui que o homem, à luz desses textos e mais alguns outros, o homem em sua essência, ele possui nós podemos chamar de uma estrutura triuna. O que é isso? Podemos aqui entender que todos somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E essa é uma verdade que ela é expressa, não só nesse texto, eu posso ver em Gênesis 2, versículo 7, como também aqui em Hebreus 4, 12, como também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, posso entender por esse lado. É uma verdade expressa, de uma forma, eu quero aqui até mostrar que é claro esse contexto. Então, o nosso espírito, nosso corpo, alma e espírito, nesse conceito de tricotomia, cada um tem uma função a se falar. O nosso espírito, por exemplo, tem a função, é aquele que recebe a revelação de Deus, né? E o que é essa revelação de Deus que o nosso espírito recebe? A revelação de Deus aqui é o conhecimento, né, que é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Então, o Espírito Santo, ele transmite essa verdade ao nosso espírito, a verdade de Deus, e o nosso espírito, ele transmite para a nossa alma. E aqui eu já explico daqui a pouco. Ele vai transmitir para a nossa alma. A nossa alma, por si só, ela não pode ter revelação de Deus.
no contexto de vendo como a alma separada do espírito. Essa é a função, né? Essa função aqui, por exemplo, ela é do nosso espírito, de receber o conhecimento de Deus. A nossa vida, meus amados irmãos, ela consiste em aprendermos a exercitar o nosso, no contexto, o nosso espírito humano, criado e depois recriado, né, para contactar o Senhor e sermos por Ele também guiados. Então, tudo que nós necessitamos para alcançarmos uma vida vitoriosa, plena e também produtiva, isso já nos foi dado, né? O Espírito Santo, ele já nos deu, o Espírito que reside, que habita em nós. Então, o nosso desejo agora é crescer na presença de Deus. E há uma diferença bem considerável aqui entre o conhecimento mental, que é o nosso intelecto, né, o intelectual, conhecimento intelectual, e o conhecimento espiritual. Por quê? Observe que como há tantas pessoas que estão nas igrejas, até mesmo leem a Bíblia, conhecem a Bíblia. Eu tenho vários exemplos de pessoas que conhecem a Bíblia, mas este conhecimento da Bíblia não os faz ser de fato um discípulo de Cristo. Não os faz ser de fato um conhecedor da verdade espiritual de Deus. Não os faz frutificar para a vida eterna. Por quê? Porque determinadas pessoas têm apenas um conhecimento intelectual. Então, isso aí, nós podemos perceber isso. Pessoas que conhecem a Bíblia apenas intelectualmente, ou seja, a letra, a história. Por exemplo, todas as pessoas, eu acredito que são... Eu não poderia imaginar uma pessoa que não sabe que Jesus morreu na cruz. Até as crianças sabem. Jesus morreu na cruz. Mas que Jesus é esse que morreu na cruz? E aí a gente vai ver que o homem consegue conceituar dois Jesus. E aí nós vamos perceber um Jesus histórico, que está na história, todo mundo sabe, e esse Jesus histórico é aquele Jesus que é representado na Semana Santa por muitas pessoas, até mesmo pessoas totalmente descrentes, impiedosos, mas está ali representando Jesus. E quando você vai ouvir a entrevista de determinadas pessoas, ele vai dizer o seguinte: olha, para mim é um privilégio muito grande representar Jesus, é uma alegria a gente estar aqui, dando ajuda para a sociedade, de conhecimento. É isso que muitos têm feito nessa representação da paixão de Cristo, por exemplo. Agora, será que essas pessoas que estão fazendo aquele Jesus barbudo, cabeludo, ali, será que essas pessoas conhecem de fato Jesus? Porque quando nós conhecemos o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, não é apenas uma encenação que vai me dar alegria. O que vai me dar alegria é esse Jesus estar na minha vida. Então esse é um conhecimento espiritual. O conhecimento intelectual é aquele conhecimento que apenas as pessoas conhecem a história. Então é um conhecimento desprovido da revelação de Deus. Todo mundo, ou certas pessoas conhecem, mas esse conhecimento é desprovido da revelação. Não estão preocupados com o seu interior, que precisa ser transformado, de maneira nenhuma. E tanto é que terminou de representar, recebe seu cachê e vai-se embora novamente para a sua vida normal. Então, quando nós pensamos em conhecimento espiritual, nós pensamos o quê? Nós precisamos alimentar o nosso espírito.
E como nós vamos alimentar o nosso espírito? Com coisas excelentes, com a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11, olha o que ele nos diz. Salmo 119, versículo 11. Posso 119, versículo 11. Leia aí, Paloni. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A ideia aqui de esconder a palavra de Deus quer dizer guardar. E essa palavra guardada no meu coração, ela serve de alimento. Ela é coluna, ela é base, ela é alicerce para a nossa vida. Por exemplo, se você disser alguma suposta verdade, essas verdades que nós estamos falando, ela precisa passar pelo crivo da Bíblia. Então é preciso saber o que você diz e o que eu digo e o que a Bíblia diz. Então, ou eu ou você vai estar de acordo com o que a Bíblia diz. Ou então os dois vão estar em desacordo com o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a Bíblia ela é absoluta. A Bíblia ela não pende para o meu pensamento e nem para o seu pensamento. Então, nós precisamos, nesse contexto, termos cuidado para não venhamos tirar da Bíblia, formar uma doutrina só por causa de um só texto que você viu e você está afirmando uma doutrina que vai ser descontextualizada, né? Não vai ter nenhuma combinação com o texto sagrado. Então, o nosso espírito, ele precisa ser alimentado. Quando o corpo, eu falei, é alimentado, então ele tem que ser alimentado com alimentação, comida, tem que dar no meu corpo comida, vestuário, remédio, né? Todas essas coisas e mais outras. Ter cuidado para não danificar o nosso corpo o suficiente a não estarmos aptos a estar na presença do Senhor, trabalhando e servindo. Então temos que ter esse cuidado. E com o nosso espírito, só tem um alimento para ele, é a palavra de Deus. Se nós estamos com o nosso espírito alimentado à luz da palavra de Deus, logo nós estamos em comunhão com Deus. Certo jovem me perguntou, como um pecador pode agradar a Deus? Primeiro, tem que ser salvo. Segundo, andar em santidade. Porque andar em santidade resume todas as outras coisas. Então é importante isso. Quando nós alimentamos o nosso espírito, nós vamos ter condições de andar em santidade. A ideia da alimentação do nosso espírito é exatamente para que nós não coloquemos todas as outras coisas acima do que é o alimento para o nosso espírito. Deus nos colocou aqui na terra para nós vivermos uma vida em liberdade. Ele não nos criou para sermos escravos, muito menos robô. Ele nos criou para sermos livres, pessoas inteligentes. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer é alimentar o nosso espírito. E como nós alimentamos? Com a palavra de Deus. E uma vez o nosso espírito estando alimentado, tudo que nós fazemos, a questão da espiritualidade vem em primeiro lugar. A nossa vida é de Deus. A nossa vida precisa, uma vez sendo de Deus, ser controlada por Ele. Então, tudo na nossa vida deve glorificar a Deus. Se você coloca todas as outras coisas do seu interesse, da sua vontade, acima da glória de Deus, ou do que dá possível, né? Glória de Deus, então você não está agindo segundo o padrão de Deus.
você precisa entender que a sua vida toda é de Deus. Então, em todos os aspectos da sua vida, nas diferentes áreas da sua vida, você vai precisar fazer uma boa mordomia. Eu agradeço a Deus, sim, por determinada coisa, mas eu devo agradecer orando, não é só com frases, não. Eu devo agradecer colocando Deus em primeiro lugar. Se não for assim, não tem. Eu não tenho um espírito alimentado. Eu estou alimentando a minha carne. Quando eu alimento a carne, eu esqueço até de Deus. Eu esqueço até de agradecer a Deus. E aí, quando eu caio na real, né? Naquele esquecimento, naquilo, aí eu vou dizer, obrigado, Deus. Depois que tudo passou. Mas naquele momento você esqueceu. Você esqueceu de Deus. E sabe como é que nós esquecemos? Quando nosso espírito não está alinhado com Ele. Não está alimentado com a sua palavra. Bom, como eu estou falando da estrutura tricótoma do homem, nós falamos de corpo e espírito, eu não poderia deixar de falar da alma. E aí você pode me perguntar, como você explicaria isso, pastor? Já que eu penso que é corpo, né? Que alma e espírito é a mesma coisa, como você pode diferenciar as coisas? Bom, pensando nessa constituição, quanto à alma, né? O que é realmente a alma? Eu já sei o que é o corpo, que são minhas articulações. Eu já sei o que é o meu espírito, é aquele que recebe a revelação de Deus, o conhecimento espiritual de Deus. E agora a nossa alma é o quê? Então nós entendemos, né? A palavra de Deus também nos aponta para uma definição também dessa questão de alma, né? E o que é, na verdade, a alma? A alma ela é composta por 3 partes. Entendemos que a alma ela é composta por essas 3 partes. As emoções, as nossas emoções, a nossa vontade e o nosso poder de escolha. Como funciona isso na questão da decisão final, né? A prática final, seja de santidade ou não santidade? É bem simples. O Espírito é quem comanda o nosso corpo. Vamos entender por esse lado. O Espírito é quem comanda o nosso corpo e a nossa alma, já que a nossa alma ela é diferente. O Espírito comanda de que maneira? Se ele vai comandar, a alma vai sofrer por conta do Espírito uma ação. O Espírito age na alma, que por sua vez age no corpo. E logo a tudo vai estar feito. Se o nosso espírito humano sem Cristo, ele é aquele que vai também comandar. Então o nosso espírito, sem o conhecimento de Deus, sem a revelação de Deus, vai fazer com que a alma faça coisas erradas de acordo com esse espírito não transformado. Logo, o corpo também vai fazer. Por quê? O espírito comanda a alma, que no caso são as nossas emoções, vontade e poder de escolha, que consequentemente comanda o corpo. O meu espírito humano, por exemplo, olha uma prova interessante. Alguém pode, mas eu penso diferente. Tudo bem, amém? Deus abençoe sua vida. Mas eu penso o seguinte, quando eu era um descrente, eu não tinha conhecimento de Deus, eu tinha um conhecimento intelectual de Deus. Eu estava já indo para a igreja, eu já estava talvez já estava uns 8 meses, quase 9, indo para a igreja, lia a Bíblia, conhecia as histórias, a ponto até de criticar pregador, mas o que é que eu tinha? Qual era o conhecimento que eu tinha? O meu conhecimento era intelectual. E por ter um conhecimento intelectual, conhecia algo da Bíblia, mas não tinha o efeito ainda. Por quê? Porque eu estava meio que armado com o conhecimento que eu tinha. Até que um dia o Senhor baixou a crista do negrinho aqui, né? O Senhor puxou na orelha dele, ó neguinho, é o seguinte, olha direitinho. E praticamente Deus esfregou os meus olhos na Bíblia, para que eu pudesse entender de fato o que estava acontecendo. E o Senhor me salvou.
a partir daquele dia que o Senhor me salvou, eu juntei o conhecimento intelectual que eu tinha e vi verdades diferentes. Eu não deixei de ter o conhecimento intelectual da palavra de Deus, não. Todo crente tem. Agora, o que é um conhecimento espiritual é o que você faz com esse conhecimento intelectual. A prática nossa, o nosso espírito, uma vez transformado, vai agir diferente. Porque o intelectualismo, ele recebe a informação e armazena. O espírito, não. Ele recebe a informação, processa e aplica. Por que é que muitas vezes o crente, ele olha, você vai repreender e ele diz assim, eu sei que eu estou errado. Embora não tenha consertado o erro ainda, mas ele diz, eu sei que eu estou errado. O intelectual não diz, eu sei que eu estou errado, do ponto de vista bíblico. Ele não diz. Só aquele que tem a revelação de Deus no seu espírito. Então, essas emoções. O que são as emoções? O meu choro, a minha risada, a minha tristeza. Quando você está triste, o corpo, olha que coisa interessante. O que a alma faz? Quando você está triste, dá para perceber. Por que é? Outro dia nós brincamos, não sei como, o Alex gosta muito de brincar, ele disse o seguinte, todo mundo na foto, aí quando tirar a foto, todo mundo de máscara, ele disse, sorria. Então é uma piada, né? Mas, uma coisa nós percebemos, que mesmo sorrindo de máscara, dava para perceber na nossa face que as nossas emoções estavam sendo ali afetadas pela tristeza ou pela alegria. Então, nossas emoções. As emoções afetadas, né, leva você a ter vontade de. E o processo final é o poder que você tem de fazer. Então, essa alma que vai dar, que você vai ter poder na sua escolha, e essa escolha aqui não tem nada a ver com a salvação, é algo terreno, algo que nós precisamos fazer isso aqui. Isso aqui, esse poder de escolha, ele vai estar submisso ao Espírito, uma vez alimentado pela palavra de Deus. Esse Espírito que recebeu o conhecimento de Deus, o conhecimento espiritual, a revelação de Deus, vai comandar. O que vai comandar? A tricotomia do homem, corpo, alma e espírito humano. Então, o crente agora tem. Alguém podia dizer que era uma quadromia? Não, desculpa aí, só brincadeira. Ele agora tem corpo, alma e espírito e ainda tem o Espírito de Deus que habita nele. Então, todo crente tem os dois. O seu espírito humano que está querendo sempre fazer o que é errado e o Espírito de Deus que controla tudo. Agora, tem algo que pode acontecer em relação ao Espírito Santo e o espírito humano, muitas vezes, ele chega a tomar conta. O que é isso? O pecado. O pecado que nós cometemos entristece o Espírito Santo de Deus. E como ele não é usurpador, ele fica aguardando que você queira que ele lhe ajude. Agora, é claro que vai ter um determinado momento em que Deus vai agir de uma maneira a você perceber o seu erro. A você perceber que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso significa que o seu espírito, ele foi alimentado pela palavra. Então o Espírito não comanda o corpo, o Espírito de Deus vem e comanda tudo. O meu espírito humano, sendo comandado pelo Espírito de Deus, logo o meu espírito humano vai fazer o que o de Deus manda e vai agir nas minhas emoções, né, na minha vontade e finalmente no meu poder de escolha. Então nós precisamos entender isso. Dessa forma tricótoma, nós precisamos entender que as emoções, a vontade e o poder de escolha são as três partes que somada forma a nossa alma, diferenciando aí alma de espírito. Então, essas três faculdades, elas constituem a personalidade humana. Elas constituem a personalidade humana. A alma concentra, olha que coisa interessante, a alma concentra as principais características do homem.
E quais são essas características do homem? O homem ama, né? Amor, né? O homem, ele é amoroso, a característica, amor, o que mais? Ideias, pensamento e o poder de decisão dele. Você vai para a rua e você quer comprar um objeto. Você teve vontade de comprar, você vai lá e você compra. Ou você tem vontade e você retrocede. Você tem poder de escolha para ir e para vir. E lembrando, esse poder de escolha é terreno. Ninguém tem poder de escolha, mais uma outra coisa que eu quero dizer, que há pessoas que podem pensar ao contrário, mas eu digo, porém, que não há poder de escolha em relação à salvação. Aí em relação a comprar um carro ou não, que eu quero, que sapato eu quero. Mulher, por exemplo. Mulher vai comprar uma sandália e um vestido, pelo amor de Deus. É um sufoco. Né? Eu só quero isso aqui, eu só quero isso aqui. E aquela confusão toda. O marido não pode nem opinar, só meter a mão no bolso para pagar. É isso que ele pensa. Mas ela tem a sua vontade, eu quero isso aqui. Vontade de ninguém mais nunca. O vestido, às vezes, a gente pensa, esse tá bom. Não, presta não quero esse não. Então, tem. Nós temos isso. Isso são dádivas de Deus. E que precisa ser bem usado. Uma mulher que não é selada pelo Espírito Santo de Deus. Uma mulher que não é lavada pelo sangue de Cristo. Ela vai na loja, ela pega a menor roupa que tem. Paga caríssimo por um pedaço de roupa. E sai por aí desfilando. A mulher que tem o Espírito Santo de Deus habitado, controlando o seu, ela chega lá, não, isso aqui está muito lindo. Tá entendendo? Mas já tem mulher também que é supostamente lavada pelo sangue de Cristo, eu vou lavar isso aqui mesmo. Está bem preocupado com isso. Aí entra o que eu falei para o irmão. Para agradar a Deus, você precisa ser salvo e andar em santidade. Quando você não está em conexão com Deus, quando o seu espírito não está alimentado, você chega na loja, você compra a roupa mais indecorosa que tem e você veste. Dando uma de... Tá entendendo? Fulano é crente. Qual é o argumento? Deus não quer o corpo. Deus quer tudo. Deus quer tudo na nossa vida. Então, se eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar em todo sentido. Em todo sentido. Seja homem, seja mulher. Para vocês terem uma ideia, eu estou com um problema na minha... Aqui, que talvez seja... o médico disse que possivelmente seja hernia de disco. Mas eu fui fazer a primeira consulta, uma certa insensibilidade da minha coxa. E a Patrícia adorou de rir, porque quando eu fui fazer a primeira consulta, foi um irmão maravilhoso que providenciou para mim. E então, quando eu cheguei no hospital, ele disse assim, por que você não veio de short? Aí eu ri. Por quê? Imagina eu sair de casa para ir para o hospital de short mesmo, né? Por essa questão. Então, a gente já está tão acostumado a servir a Deus e viver assim para Ele, que eu não sei qual é o pecado que eu iria cometer. Mas é uma questão de ética espiritual. Eu não fui para o hospital. Até brinquei depois quando eu fui de short, né? Eu fui na segunda consulta, aí eu disse para ela, eu acho que eu vou vestir um short. Aí ela brincou, tem um novo aí, tu comprou? Não. Mas tá entendendo? Por que eu disse isso? E por que possivelmente outros que a gente vai dizer? Por causa da transformação que Deus fez. Você quer dar em santidade. Por outro lado, talvez alguém possa dizer que isso é bobagem. Eu morei muitos anos aqui, em Sobral. E uma vez, todos os meus vizinhos aqui, eles sabem que eu sempre andei de calça. É pecado vestir um short, pastor, andar de calção? Não. Mas eu sempre me acostumei com essa questão, porque eu queria, por exemplo, qual era a minha intenção? Se alguém, eu posso ser pego de surpresa para ajudar uma pessoa e tudo mais. Então, o que é que eu fiz? Eu sempre andava de calça comprida. Resultado, um belo dia, era 11h30 da noite, estava tudo silêncio, e de repente, eu tive que colocar a Kombi para dentro. Quando eu fui colocar a Kombi para dentro, aí eu olhei assim na rua e eu saí de short, um shortão bem abaixo do joelho, amados, um short abaixo do joelho. Pois bem, quando eu abri o portão, tinha um jovem vizinho meu, aqui na rua, e ele olhou para mim assim, tá aí, pastor, nunca vi o senhor de short, 11h30 da noite. Ele não se escandalizou com isso, certo? Mas ele disse que nunca tinha me visto de short. Tá entendendo? Sou melhor que os outros? Claro que não. Mas eu tenho que ter cuidado com o meu corpo. Eu sou mordomo
É para mim? Obrigado. Você falou, tem que ter cuidado. Eu tenho como mordomo de Deus que sou, eu tenho que ter cuidado com o meu corpo. Certo? Por quê? Por que tá botando aí? É verdade, tá certo. Então, eu tenho cuidado com o meu corpo. Vestir-se bem, tá entendendo? Imagina, por exemplo, o pastor chegou assim para dar um conselho, aí o irmão, rapaz, cheirinho esquisito, o pastor não tomou nem um perfumezinho, né? Cuidar do corpo, até nessas áreas, isso é importante, né? Agora, o Espírito, o perfume do Espírito, qual é? É o de Cristo. É o de Cristo. Então, precisamos entender isso. Então, nosso corpo, nossa alma e o nosso Espírito precisam ser, de fato, bem alimentados. Em Efésios, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Efésios 3, 16. Acharam já? Pois eu vou achar. Efésios 3, versículo 16. Leia. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Pois é, na minha versão diz, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, a ação de Deus no homem interior, no nosso homem interior. Então, você observa que as minhas emoções, a minha vontade e o meu poder de escolha forma ou constitui a minha personalidade como ser humano. A alma vai concentrar todas essas coisas. E na Bíblia, muitas vezes, a alma, e é aquilo que eu falei no início, ela é chamada de mente e espírito, né? E espírito. Daí é que nós devemos ocupar a nossa mente e nosso coração com as coisas de Deus. Para quê? Para que o mal, ele não tome conta, para que o mal não permeie na nossa vida. Então nós precisamos estar sempre atento para isso, né? Nós devemos deixar para trás, uma vez que Cristo nos lavou, uma vez que Cristo nos salvou e transformou a nossa vida, então nós devemos deixar para trás a bagagem, né? A bagagem da ansiedade, a bagagem da mágoa, se nós quisermos de fato ter um corpo saudável. Nós já até falamos sobre isso. Quando você começa com isso, tendo esses sentimentos, esses pensamentos de ansiedade e mágoa, termina que o corpo começa a sofrer o resultado disso. Então, uma mente limpa, né, uma alma santa, isso vai de fato agradar a Deus. E isso é de fato a exercer a mordomia da alma e do espírito. Então, hoje nós vamos estar aí encerrando, né, que nós já tivemos tempo demais aqui na tela, os irmãos têm que fazer seu almoço, né? Então, nós agradecemos a você e vamos deixar isso aqui bem fixado, né, em nossa mente. Nós somos constituídos por Deus, corpo, alma e espírito. Nosso corpo são as nossas articulações, nosso espírito é aquele que tem a revelação de Deus, e a nossa alma são as nossas emoções, vontade e poder de escolha. Assim sendo, um dia uma criança me perguntou: pastor, um cachorro tem corpo, alma e espírito? Né? Partindo do princípio da tricotomia, o cachorro só teria o quê? O corpo e uma alma. Porque se tivesse espírito, tem que ir para o céu. Nesse sentido, ele dizendo, né? Purgatório. Então, pensamos nisso, né? Devemos pensar nessa e ter cuidado. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito que precisa ser exercida a mordomia bíblica nele. Então, que Deus nos abençoe e nos livre do mal. Vamos orar. Oremos. Pai Santo, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, estarmos reunidos em família, ó Pai,
como igreja. Agradecemos, ó Pai, por cada momento que nós passamos nesse final de semana, Deus. Tê-los aqui conosco é sempre uma alegria, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, que esteja cuidando das nossas vidas, cuidando de nossa saúde, cuidando de nossas vontades, ó Pai, para que tudo esteja colaborando para a Tua obra, Senhor. Te peço, ó Deus, que esteja cuidando da nossa igreja no geral, ó Pai, para que cada um em seu lugar, ó Pai, esteja se preocupando com a sua vida, esteja cuidando, ó Deus, constantemente da sua vida espiritual. Te pedimos também, ó Pai, que esteja agindo, ó Pai, na saúde em geral, agindo, ó Pai, no pensamento coletivo, ó Deus, de sociedade, para que possamos voltar o mais rápido possível às nossas atividades, ó Deus, e estarmos em comunhão novamente nessa igreja que é o que muito sente falta, ó Deus, e queremos sempre que esteja voltando o mais rápido possível. Te pedimos também, ó Pai, pela volta do pastor Pedro, nossa família, para Itapipoca. Esteja cuidando, ó Deus, dessa viagem, para que eles possam estar indo em paz e ainda resolvendo o que tem de resolver por aqui, visitando irmãos e tudo, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tá mais um? Encerrar? Não, calma aí. Pegar o violão. Olha aí, ó. Bibi chegou. Ixi, teclado. Nós vamos cantar mais uma música, irmãos, para a gente estar encerrando e estar aqui ajeitando o Posso teclado. mostrar? É porque... Vamos lá. Não, tá certo. Ixi, tá bem alto. Somos nós nesse mundo.
Deus para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Amém. Cantamos sem ensaiar, né? Foi, vai ficando. Nunca mais tinha tocado teclado. Que legal. Pois bem, irmãos, nós estamos chegando aqui já à nossa programação final. Mais gente. Pedimos ao nosso Deus que Ele contemple o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado a todos. Vamos orar, agradecendo a Deus, né, por esse tempo. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor proporcionou para nós. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelos louvores, ó Deus, aqui cantados. Recebe, ó Pai, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga quando você vai. Sim, eu estou saindo depois do almoço, né, provavelmente, vou fazer mais umas 3 visitas, né, vou fazer mais umas 3 visitas aqui, depois da nossa live, vou visitar alguns irmãos, e estou indo para Sobral, a live da... de novo, eu estou indo para Itapipoca fazer a live da noite lá, estou fazendo de manhã aqui e à noite lá em Itapipoca. Só lembrando aos irmãos, quero deixar aqui bem claro que sexta-feira nós tivemos uma reunião com os líderes aqui da igreja, e nós entendemos que algumas coisas ainda precisam ser ajeitadas aqui para o nosso retorno, certo? A congregação de Itapipoca terá o seu retorno no próximo dia 9 de agosto e... Próximo domingo. no próximo domingo, E a nossa, dependendo do decreto aí do governo, possivelmente será dia 16, que é no outro domingo, certo? Então, como nós vamos fazer? Nós podemos já deixar aqui claro para os irmãos que nós só podemos estar no culto aqui com a capacidade de 20% nessa segunda etapa de abertura do governo, 20% da capacidade do templo. Logo, então, nós vamos ter aqui 24 pessoas. Essas 24 pessoas ficam lá sentadinhas, somado a equipe técnica. A equipe técnica, a direção, essas coisas assim. Então, o espaçamento de 1,5 metro, né, nas cadeiras. Vocês devem vir para a igreja de máscara, certo? Com suas garrafinhas, né? Com suas garrafinhas, porque o bebedouro vai ser desativado. Não tem essa de descer para vir beber água. No máximo no banheiro, e se for criança, porque a criança que vai estar aqui é acima de 7 anos, abaixo de 7 não pode estar aqui. Pessoas idosas também não vai poder nessa fase, eu digo primeira fase da igreja, mas segunda da abertura, né? Nessa fase agora, os idosos, as crianças abaixo de 7 anos não podem vir. E também pessoas que estão em grupo de risco da seguinte forma: irmãos que têm uma doença crônica, né? Você não deve vir para a igreja. Então, você vai ficar aí em casa. A gente vai dar um jeito, eu não sei como é que vamos fazer, se vamos colocar online para você assistir. Vamos ver aqui como é que fica. Mas, contanto que vai dar certo. Assim, aqui nós também tivemos um pensamento muito bom ontem, de que podemos fazer um culto no sábado e um culto no domingo. O sábado aqui fica da mocidade. E lá na congregação, atenção os irmãos da congregação aqui de Sobral, nós faremos um culto no sábado e um culto no domingo. Por quê? Porque lá os meninos entenderam de fazer a mocidade, mas são poucos jovens, então a gente pode economizar. Em vez dos jovens vir no sábado e não vir no domingo, então a gente faz que lá na congregação não são 24. Na congregação são no máximo 15 pessoas com a direção técnica, que são uns 3 mais ou menos lá, né? Então dá 12 pessoas no templo. Então nós teremos 12 pessoas no sábado, 12 pessoas no domingo. Aí não é uma regra, mas seria muito bom que esses irmãos que vieram no sábado e no domingo, com exceção dos jovens que trabalham lá, pudessem dar oportunidade para os outros vir no outro domingo. Porque a gente não consegue nem fazer
uma escala, irmão tal vir aqui, não. Então seria interessante assim. E lembrando, você vai estar supervisionado na igreja do ponto de vista de saúde, a igreja é só a mordomia do corpo. Você vai ter um irmão na porta para saber se você está com febre, você vai colocar o termômetro debaixo do seu próprio e na boca. É uma pistolinha aqui, não tenha medo, não é arma, viu? Então, ele vai verificar a sua pressão ou a sua temperatura. Se você tiver acima de 37, você deve voltar ou ir para o hospital e ir para casa tomar um dipirona, certo? Abaixo de 37 pode entrar tranquilo. De máscara, vamos ter um totem de álcool gel na porta da igreja e da congregação. Você pisa lá, limpa suas mãos com toda a responsabilidade. Lembrando que isso é um decreto governamental, nós temos que fazer dessa maneira, certo? E estamos fazendo isso por quê? Não porque o Estado manda em nós, mas porque nós temos uma força-tarefa por causa do Covid. Compreenderam? Vamos fazer a coisa direitinho? Amém. Tem mais alguma coisa para dizer? Então, um bom dia a todos. Mais informação eu vou estar dando no grupo. Certo. Boa noite, pessoal. Bom Bom dia, dia! Meu Deus, sempre boa noite.